E aí, começando, né? Abrindo lá o livro de vocês, na página 134, 134, né? Hoje nós vamos falar sobre a Amazônia, conflitos, desmatamento e biodiversidade. Também iremos falar, né, do percurso 16 também, que é a Amazônia e o desenvolvimento sustentável. Nas aulas anteriores, vocês vão ver lá naquela videoaula que eu dei aí, do módulo 13, lembra da videoaula que eu dei? E depois o professor Fabrício deu do módulo 14, né? Nós já tínhamos dito algumas características para vocês da Amazônia. Eu lembro muito bem que eu os disse lá no módulo 13, né, da questão da Amazônia Legal, da Amazônia Internacional, quais são os estados que integram a Amazônia Legal, a Amazônia Internacional. Falamos um pouco sobre as características climáticas, sobre os tipos de solo. Na live que tivemos no encontro, né, adorei a participação de vocês, né, questionaram o que seria Vossoroca, adorei, vocês estão de parabéns. Tá? Gostei mesmo, gosto dessa aula assim super dinâmica, participativa, e eu estou aqui para isso, para vocês perguntarem mesmo, então não fiquem acanhados. Agora foi, vamos lá. A Amazônia, conflitos, desmatamento e biodiversidade, né? Que eu já tinha falado para vocês, e o percurso 16, Amazônia, desenvolvimento sustentável. Vimos aí, né, que o governo federal, né, ele fez a partir de 1974, né, políticas que veio alterar a ocupação e o desenvolvimento econômico da região, onde deu preferência ao capital estrangeiro, ou seja, empresas, grandes empresas, né, multinacionais de atividades de mineração, né, tanto no caso de mineração, tanto foi empresa nacional quanto empresa estrangeira, e também aí a atividade agropecuária, né? Você tem aí o que levou um novo processo que acentuou conflitos, né? Aumentaram-se a questão de conflitos por território, e isso gerou tensões nessa região, onde o garimpeiro, né, aquele cara lá que fazia o garimpo de forma bem artesanal, foi substituído pela mineração, né? Aí, pela indústria de mineração, o pequeno agricultor, né? Ele aí pela empresa rural, pela questão do agronegócio, o sem terra, ele ficou submetido ao trabalho de servidão ou quase escravo, né? E o poceiro foi expulso da sua pequena propriedade, né? Lá da rocinha dele, ele foi expulso da sua pequena terra. E os indígenas, coitados, né? Esses aí, então, gente, aguardam até os dias atuais. Muitas tribos indígenas ainda estão à espera de suas demarcações de terras, né? Então eles ficam ali à espera de que alguém demarque em suas terras. Bem, aí eu tenho aí a questão de intervenções, né? Onde várias, no caso, que veio várias questões de intervenções, exploração econômica na região, né? Aí essa região ela passa, além desses conflitos, uma aplicação urgente de uma política onde veja, né, a questão das terras, quais terras são realmente produtivas e quais terras não são produtivas. E aí a gente chega no fator desmatamento, né? As causas são um fator histórico, né? Podemos destacar aí a expansão urbana, a exploração madeireira, a questão da fronteira agrícola. São um dos motivos aí que levam à expansão do desmatamento. Aí temos também, né, a questão do arco do desmatamento. Arco do desmatamento, gente. Olha, quero chamar a atenção para vocês do arco do desmatamento. O que eu quero chamar a atenção? Presta atenção. O arco de desmatamento está localizado justamente na Amazônia Legal, por isso eu os peço para assistir aquele vídeo do módulo, né, do percurso, aliás, do percurso 13, daquela videoaula, tá, gente? Onde nós falamos sobre a questão do desmatamento, da Amazônia Legal, da Amazônia Internacional, é justamente lá no percurso 13. Né? Eu tratei isso com vocês, eu fixei bem sobre isso.
as áreas aí de intenso desmatamento da Amazônia Legal, né, ficou denominado aí como arco do desmatamento. Essa parte aí da floresta amazônica, ela tem sérios problemas ambientais, né, que provoca a extinção de espécies vegetais e animais, a erosão do solo. Foi aí que citamos a questão das vossorocas, tá? O assoreamento dos rios, a emissão dos gases do efeito estufa, a questão da redução do índice pluviométrico, até mesmo na região centro-oeste e região sudeste. Lembra disso? Que como com o desmatamento na Amazônia, né, aí os rios voadores, eu falei tudo isso para vocês, que os rios voadores, eles diminuem, né, a quantidade de nuvens que vem contribuir para a quantidade de chuvas aqui no Brasil. Então, rompe com o ciclo hidrológico, né? Então, esses são aí um dos fatores aí, região centro-oeste, sul, sudeste do Brasil, que acaba também sendo prejudicada aí. E aí, outro fator também, a expansão da pecuária, né? Sabemos aí que só a pecuária, gente, é responsável, caraca, por muita porcentagem, 70% ou 75% referente ao desmatamento, tá? Muitas delas é de forma ilegal. Aí é que é o ó, gente. Eu tenho aí a questão, né, do rompimento, né, onde você tem muitas das áreas desmatadas, são desmatadas de forma ilegal. E aí, para combater esse problema, o que o governo tem feito, gente? Campanha e ações a fim de evitar esse tipo de comercialização dessas carnes que são produzidas ilegalmente, que é quando surge a campanha da carne legal, tá? Que através dessa campanha de carne legal é possível aí você, no caso, diminuir o número de desmatamento, porque até pessoas trabalhando de forma subhumana, porque aí vão ter todos registro, aí é o famoso carne legal. A biodiversidade da Amazônia, lembra que eu falei que com desmatamento vai afetar diversas espécies, né? Então, sabemos que a Amazônia tem uma rica biodiversidade e que, com essa questão do desmatamento, essa biodiversidade vai ser totalmente alterada, né? Então, nós temos aí, né, não só no Brasil, não só a floresta amazônica, como também temos outros domínios morfoclimáticos que são ricos em biodiversidade. Temos ricas quantidades de plantas, né, que são muito utilizados em medicamentos, né? Medicamentos aí fitoterápicos. Que são medicamentos fitoterápicos? Deixa eu explicar para vocês. São medicamentos à base de ervas, né, que são comercializados. Isso aí, né, aí acaba o quê? Essa corrida de laboratório farmacêutico, né, também não só farmacêutico nacional como estrangeiro, acaba gerando uma certa concorrência ou até mesmo acaba contribuindo para a questão da biopirataria. O que seria isso? A biopirataria. Pirataria. Quando a gente assiste filme de piratas, os piratas são o quê? São ladrões, não é isso? Então, biopirataria, roubo aí, né, de animais e plantas de conhecimentos tradicionais, principalmente das culturas indígenas. Lembrando que os índios, né, eles utilizam muito de ervas, né, para fim, e aí esse consentimento ao controle do país de origem das comunidades locais, eles utilizam justamente isso. Para evitar que o Brasil perca os direitos sobre a biodiversidade dele, né, no caso o Brasil tem aí a questão de proteger a diversidade nossa, que é a questão da Convenção da Biodiversidade, onde com isso protegemos o nosso ecossistema, tá? Onde impede que estrangeiros venham aqui, peguem as nossas ervas e depois vendam de forma ilegal, ok? Tudo isso aí dentro, isso tudo quer dizer biopirataria, tá? Quando eu falo também da sustentabilidade da Amazônia, né? Eu vou falar aí de formação de ONGs. Gente, ONG, né? A gente ouve tanto falar em ONG, ainda mais quando fala em questão ambiental, né? Na verdade, entre as décadas de 50 e 70, houve um boom de desenvolvimento econômico no país, tá?
no mundo inteiro, na verdade, e até mesmo no Brasil, que foi tardio, mas nós tivemos aí o nosso boom. Esses eventos, eles foram acompanhados de diversas intervenções humanas que, na maioria das vezes, estavam prejudicando o meio ambiente, tá? Você vem aí com o propósito de combater, né, de diminuir a destruição ambiental. Esse modelo aí vem com uma sociedade que se organiza em grupo e aí dão origem a esses movimentos ambientalistas que são as ONGs. Tá? E qual é o objetivo dessas ONGs? É combater a destruição do meio ambiente, tem a defesa dos direitos das mulheres, direito das minorias étnicas e culturais, das crianças, do adolescente, do idoso, né, dos animais. A ONG, ela tem como aí, né, contribuir para aumentar, na verdade, fazer uma campanha social, né, de conscientização. Na verdade é essa, tá, gente? Fazendo com que as questões ambientais, elas sejam discutidas internacionalmente. A primeira reunião que teve mundialmente foi em Estocolmo, em 1972, pela Organização das Nações Unidas, ou seja, pela ONU, que ela veio falando sobre o meio ambiente e que esses diversos grupos econômicos e a sociedade alertando a intensa exploração dos recursos naturais. É aí, então, que nasceu justamente a ideia de desenvolvimento sustentável, em 1972, em Estocolmo, tá? Na Suécia, Estocolmo é na Suécia, tá? A capital da Suécia. O desenvolvimento sustentável na Amazônia, quando nós falamos sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia, eu estou falando para vocês nada mais, nada menos sobre a questão de comunidades e empresas que vêm a praticar a exploração dos recursos da floresta sem danificar o meio, ou seja, ecologicamente correta, tá? É o caso do extrativismo da castanha do Pará, do jambo, do açaí, da confecção de diversos artesanatos, produtos que são vendidos in natura. E existem indústrias de cosméticos, um exemplo, a Natura, né? Estou fazendo até propaganda aqui da Natura. A Natura, ela acaba utilizando a atividade extrativista sem danificar o meio. E ela acaba gerando emprego, porque quando ela contrata aquele cara, né, que vai coletar o babaçu, a carnaúba, para poder fazer os cosméticos lá, os hidratantes dela, ela acaba gerando emprego e fazendo com que o meio ambiente fique preservado. Esse é um dos propósitos, tá? Bem, aqui fala sobre as reservas extrativistas, né, o poder público para ser utilizados pela população extrativista, e a reserva extrativista Chico Mendes. E quem foi esse cara Chico Mendes que constantemente na televisão está falando? Quem foi? Né? Chico Mendes, gente, ele foi, na verdade, um seringueiro, né, um ambientalista também, que lutou aí para a proteção do meio ambiente, tá? Ele era um líder sindical ambientalista que defendia justamente os povos da floresta, onde ele organizou vários movimentos contra o avanço das madeireiras e das fazendas da pecuária, além de propor aí o desenvolvimento sustentável. O cara foi, assim, muito importante. Nós temos outros ativistas que também lutaram aí pela proteção e lutam até hoje pela proteção da nossa floresta, tá ok? Bem, agora nós vamos fazer aí o exercício lá da página 144, ok? E aí eu os questiono, o que seria o arco do desmatamento? Eu cheguei a mencionar para vocês, né? O que seria aí o arco do desmatamento? É o limite, né, justamente, dentro da Amazônia legal, não é? Que vem desmatando o nosso meio, ou seja, né, é uma área onde abrange os estados da Amazônia Legal, Tocantins, Maranhão, Pará, né, Mato Grosso, Rondônia, que vem sofrendo aí a intervenção humana pela atividade agropecuária. Esse mapinha falando sobre o arco do desmatamento, olha, eu os aconselho a abrir o livro, deixa eu ver aqui, vou abrir aqui o livro de vocês, lá na página... Na página bem 136, tem um arco aí do desmatamento, na página 136.
parem o vídeo e tentem fazer o exercício. Lá, fez lá, e aí? Trata-se de uma área quase contínua que abrange os estados do Maranhão, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia e que sofreu intervenção humana, principalmente pelo avanço da agropecuária e da exploração madeireira que causaram o desmatamento de grandes áreas na Amazônia Legal, ou seja, na nossa Amazônia. Caramba! O que seria isso? Biopirataria. Ih, professora, está lá na página 138, tá? O que seria a biopirataria? Eu lembrei vocês, lembra do filme Todos os Filmes Piratas? Os piratas são quem? Ladrões. Bio quer dizer biologia, reserva ambiental. E aí, biopirataria, o que seria, gente? O que eu posso dizer que seria? Não seria um roubo, uma apropriação ilegal aí de recursos naturais, não, gente? E aí, para o vídeo, tentem fazer, vai lá na página 138, leiam lá e façam agora. Façam um caderno, depois confere aqui o gabarito, beleza? Para o vídeo? Então tá, ok. Feito isso, e aí, gente, a resposta é a apropriação ilegal de animais, plantas e conhecimento tradicional para exploração comercial sem o consentimento e remuneração do país de origem e das comunidades locais. Belezinha? Ótimo? Bem, aí depois eu venho, né? Comente sobre a convenção que regulamenta os casos de biopirataria no Brasil e no mundo. O que seria, gente? A convenção aí, gente? O que eu tenho aí? Não foi o que aconteceu? A Convenção da Biodiversidade, gente. Hein? Essa convenção sobre a biodiversidade, sobre a questão dos recursos naturais, questão científica, né? Eu tenho aí dentro na página 138 e também, né? Justamente aí aliás, 138, falei certo? E também na página justamente aí de 134. O que eu teria? Em 93, representantes de 160 países assinaram a Convenção da Biodiversidade, não é isso, galera? Onde reconhece a necessidade de preservação da biodiversidade e exploração de recurso natural de forma sustentável e de visão justas, obtidas com pesquisa científica e de plantas e animais. Ótimos, amores. Tranquilos? Tranquilos? E reservas extrativistas, lá do Chico Mendes, eu falei para vocês. Isso aqui está lá na página 142. O que seriam as reservas extrativistas, gente? Né? O que eu teria aí como reserva extrativista? Como é que vocês me dariam isso aí? São unidades de conservação, não é? Criadas pelo poder público para fins de utilização sustentável, né? Justamente aí da população, ok? Esses exercícios aqui para a live é o que nós vamos fazer durante a aula. Por isso que no dia da nossa live, na próxima quinta-feira, vocês estarão já feito o exercício para a gente poder fazer a correção e bater aquele papo gostoso, onde a gente tira a dúvida, porque vocês já estudaram, já viram. E lembrando a vocês de uma coisa, tá? A nossa P2 do segundo bimestre está chegando, começa na primeira semana de julho, tá ok, gente? E isso é um conteúdo também, tá bom? Beijos lindos, maravilhosos. Esperando vocês. Ai, tão logo, tão breve, chega logo, Deus. Se Deus quiser, né, gente? A gente está se encontrando. Beijão, amor.